Às vezes eu me pego carregando o peso de coisas que nem percebo, pensamentos que se repetem sem parar, emoções que se acumulam em silêncio, situações que se arrastam dentro de mim, mesmo quando já passaram lá fora. E quando me dou conta, meu corpo já está tenso, minha respiração curta, meu peito apertado. A energia ao meu redor começa a ficar densa. Tudo parece mais difícil, mais lento, mais distante. Foi aí que entendi. Eu não precisava mudar o mundo inteiro para me sentir melhor. Bastava mudar o que eu estava pensando. Naquele instante, foi quando eu testei algo simples. Um pensamento novo, uma ideia elevada, um foco diferente. Em vez de lembrar da dor, eu pensei na cura. Em vez de reviver o medo, eu senti a fé. Em vez de repetir o que não deu certo, eu visualizei o que poderia dar. E em menos de um minuto, minha energia mudou. Era como se o ar ficasse mais leve. Como se minha mente se abrisse para uma nova possibilidade. Como se minha alma dissesse: agora sim, estamos no caminho. Aquilo me marcou, porque foi real, foi rápido e foi profundo. É por isso que eu faço isso todos os dias. Porque sei que o que penso agora define o que sinto depois. O que vibro agora molda o que recebo mais tarde. E não importa onde eu esteja, nem o que esteja acontecendo, sempre existe um ponto de partida dentro de mim. Uma alavanca invisível que posso acionar com um pensamento. E essa alavanca não está fora. Não depende dos outros. Está aqui. Sempre esteve. Eu só precisava aprender a usá-la com consciência, com presença, com intenção. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Às vezes eu me pegava preso em sensações que nem conseguia explicar direito. Era como se algo invisível segurasse meu corpo, minha mente, minha respiração, e me deixasse repetindo os mesmos gestos, pensamentos e emoções. Eu acordava com uma certa pressa, sentia um leve incômodo no peito, e já começava o dia com pensamentos que pareciam pertencer ao dia anterior. Eu tentava disfarçar, seguir a rotina, mas dentro de mim havia uma vibração que não me deixava avançar. Sempre que eu percebia esse padrão, sentia como se minha energia estivesse congelada, presa num looping. E mesmo que eu quisesse mudar, algo em mim me puxava de volta. Foi só quando eu parei por um instante e observei esse movimento interno que entendi que tudo começava com um pensamento. Apenas um. Um pensamento carregado de memória, de medo ou de costume. E aquele pensamento, repetido de forma automática, reativava a mesma química no meu corpo, o mesmo desconforto, o mesmo olhar sobre a vida, como se eu vivesse uma versão reciclada de mim mesmo. Mas em um dia específico, enquanto caminhava em silêncio, eu resolvi experimentar algo diferente. Pensei em algo novo, um pensamento simples, positivo, puro. E naquele minuto, algo em mim se moveu. Naquele instante, a minha respiração mudou de ritmo. O ar parecia mais leve. Eu senti meu coração pulsar de forma diferente, como se ele tivesse recebido uma nova direção. A imagem daquele pensamento novo começou a pintar outra paisagem dentro da minha mente. Era como se uma nova frequência estivesse tentando se instalar no meu corpo. Eu senti resistência, claro. Meu sistema não estava acostumado com aquela ideia. Mas mesmo assim, eu insisti nela por alguns segundos a mais. Fiquei ali, com aquele pensamento em silêncio, como quem cuida de uma semente, e percebi que, por mais sutil que fosse, a minha energia havia se reorganizado. Não era uma mudança brusca, dramática ou mágica. Era um microajuste, um pequeno realinhamento interno. E aquilo foi o suficiente para eu perceber que a realidade que eu experienciava não era fixa. Ela respondia à frequência que eu emitia. E se eu conseguia mudar essa frequência com um pensamento, então eu não estava preso a nada. Eu tinha uma chave. E essa chave estava dentro de mim. Aquilo me deu uma sensação de leveza e poder que eu não sentia havia dias. Pela primeira vez em muito tempo, senti que algo realmente estava sob meu controle. E isso me deu coragem para continuar. Passei a repetir esse experimento ao longo dos meus dias. Não esperava estar mal para aplicar. Eu buscava momentos de pausa, na fila do mercado, no trânsito, no banho, para gerar um novo pensamento. Pensava em gratidão, em possibilidades, em cura, em expansão. E quanto mais eu fazia isso, mais fácil se tornava.
Era como se meu cérebro estivesse reaprendendo a pensar diferente, como se meu corpo estivesse reconhecendo outra química, mais leve, mais elevada. E o mais curioso é que, quanto mais eu praticava, mais eu sentia os efeitos disso no mundo lá fora. Conversas que antes me irritavam passaram a ser neutras. Situações que pareciam bloqueios começaram a se dissolver. O tempo parecia mais generoso, e eu não havia mudado nada no externo. Só tinha escolhido pensar diferente por um minuto. E isso me fazia refletir. Quantas versões da minha vida estavam esperando por um pensamento novo para emergir? Quantas realidades estavam suspensas, aguardando a minha frequência mudar para se manifestarem? Esse entendimento começou a me nutrir. Virou quase um hábito, um ritual silencioso. E toda vez que eu fazia isso, sentia que estava me aproximando de algo maior, algo que vinha de dentro. Eu não falava com ninguém sobre isso. Parecia algo íntimo demais para ser colocado em palavras. Mas dentro de mim crescia uma certeza. Meus pensamentos estavam moldando o meu campo. E esse campo era magnético. E esse magnetismo estava atraindo realidades em sintonia com o que eu vibrava. Então, se eu queria algo diferente, não bastava pedir ou desejar. Eu precisava pensar como se aquilo já existisse. Sentir como se aquilo já estivesse presente. E foi assim que comecei a me treinar. Treinar minha mente para sair do piloto automático. Treinar meu corpo para se acostumar com sensações novas. Treinar meu coração para confiar no invisível. E cada vez que eu fazia isso por um minuto que fosse, eu sabia que estava abrindo portas. Portas que não se abriam com esforço físico, mas com intenção energética. E mesmo que o mundo lá fora ainda estivesse igual, dentro de mim tudo estava mudando. Uma mudança sutil, mas irreversível. Uma mudança que vinha da consciência. E essa consciência se expandia a cada escolha interna, a cada pensamento elevado, a cada minuto de atenção. Hoje eu compreendo com mais clareza o poder daquele pequeno instante. Um minuto. Um único minuto em presença, com intenção, com emoção elevada. Pode reprogramar padrões que me acompanharam por anos. Pode dissolver medos que pareciam parte da minha identidade. Pode silenciar vozes internas que antes me dominavam. E tudo isso começa no pensamento. No pensamento que eu escolho sustentar, alimentar e expandir. Porque pensar é criar. E se eu penso com consciência, eu crio com poder. E se eu crio com poder, minha energia muda. E se minha energia muda, o universo responde. Essa lógica é simples, mas poderosa. Ela não depende de ninguém além de mim. E isso é o mais libertador, porque me devolve a responsabilidade pela minha vibração. Me devolve o acesso à minha própria frequência. E me convida todos os dias a olhar para dentro com novos olhos. O mundo não precisa mudar para que eu sinta paz. Eu preciso mudar meu foco interno. E a partir desse foco tudo se transforma. Havia momentos em que eu sentia uma tristeza surgir do nada. Eu achava que era algo do presente, talvez cansaço ou algum problema mal resolvido. Mas aos poucos comecei a notar que essas emoções sempre vinham acompanhadas dos mesmos pensamentos. Pensamentos que me levavam para cenas antigas, palavras que ouvi, situações que eu revivia mentalmente sem perceber. Meu corpo reagia como se aquilo estivesse acontecendo de novo, mesmo que já tivesse passado há anos. Era como se minha biologia tivesse sido treinada para acreditar que o passado ainda era o agora. E por mais que eu tentasse me convencer de que estava tudo bem, eu sentia um peso que não saía. Foi nesse ponto que algo dentro de mim gritou por mudança. Eu já havia lido sobre o impacto do pensamento repetitivo, sobre como nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é intensamente imaginado. Então me dei conta. Se meus pensamentos estavam criando essa química de dor no meu corpo, eu precisava encontrar novos pensamentos. Não seria fácil porque meu corpo estava viciado naquela antiga emoção. Era quase confortável sentir o que eu já conhecia. Mas mesmo com resistência, eu precisava escolher conscientemente uma nova trilha, mesmo que parecesse forçada no começo. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu comecei pequeno. Um novo pensamento aqui, outro ali. Pensava em coisas simples, mas que me traziam uma sensação diferente. Lembrava de momentos de paz, de conquistas,
de dias em que me senti pleno. Repetia essas imagens na mente antes de dormir. No início, meu corpo resistia. Era como se ele quisesse voltar para a dor, como se dissesse: "Isso não é quem você é." Mas eu persistia. Comecei a usar frases curtas, afirmativas, cheias de intenção. Coisas como: "Eu estou seguro agora, está tudo bem em mim, meu corpo pode relaxar." Aos poucos, essas sementes foram germinando. Chegou um ponto em que percebi algo novo acontecendo. Eu começava a pensar de forma diferente, e meu corpo, ao invés de reagir com ansiedade, respondia com alívio. Era como se uma parte esquecida de mim estivesse despertando. Uma nova assinatura energética foi tomando conta do meu dia. As lembranças antigas ainda surgiam, mas já não tinham a mesma força. E mesmo quando a tristeza batia à porta, eu conseguia acolher, respirar fundo e escolher de novo. Não era sobre negar o que eu sentia, mas sobre não deixar que isso guiasse minha vida. E essa liberdade emocional se tornou minha maior vitória. Hoje, eu entendo que resistir ao novo é natural para quem foi condicionado ao velho. Mas também entendo que cada novo pensamento plantado com consciência tem o poder de desmontar um padrão. Meu corpo aprendeu a se alinhar com essas novas ideias, e o que antes parecia automático agora se tornou escolha. E nesse processo de observação, presença e decisão interna, algo profundo começou a acontecer, e talvez esteja apenas começando. Por muito tempo eu aceitava automaticamente aquilo que sentia como se fosse parte de mim. Tristeza, ansiedade, escassez, tudo parecia vir de dentro, como uma verdade minha. Mas num dia de silêncio profundo, percebi que esses estados emocionais não nasciam do presente. Eles eram ecos, repetições, resíduos de algo antigo que eu carregava sem questionar. Eram padrões invisíveis que aprendi com o tempo e que fui alimentando sem perceber. Era como se a minha mente tivesse gravado um roteiro e o meu corpo estivesse apenas atuando, dia após dia, como um ator obediente. E quanto mais eu repetia, mais aquilo se tornava automático. Não era escolha, era memória. Memória emocional que se disfarçava de identidade. Mas naquele instante algo se quebrou, e eu decidi observar com outros olhos. Eu disse a mim mesmo: "Isso não sou eu, isso é um programa." E foi como se uma porta se abrisse pela primeira vez. A consciência é uma luz que, quando acesa, muda o cenário inteiro. Não é que os pensamentos negativos desapareceram de repente. Eles ainda estavam ali, mas agora eu os via. Agora eu reconhecia o roteiro. Eu conseguia identificar as falas automáticas que surgiam sempre que algo me desafiava. Antes eu acreditava em cada uma delas. Agora, eu via que elas só se repetiam porque eu não as interrompia. Foi nesse ponto que uma escolha real apareceu diante de mim. E essa escolha não era fácil, porque o corpo quer continuar sentindo o que sempre sentiu. Ele se apega à química do sofrimento. Ele se vicia no conhecido. Mas eu estava cansado demais para continuar. Cansado de mim mesmo, de minhas desculpas, de minhas dores recicladas. Eu queria algo novo. Mas para que isso existisse, eu teria que começar a ser novo também. E isso exigiria um passo. Então eu dei esse passo dentro da minha própria mente. Comecei a responder diferente às mesmas situações. Comecei a respirar antes de reagir. Comecei a imaginar novas possibilidades, mesmo que a realidade ainda fosse velha. Comecei a dizer frases que o meu corpo não acreditava, mas que minha alma queria viver. Frases como: "Eu já sou livre", "Eu já sou inteiro". A princípio pareciam mentiras, mas aos poucos elas começaram a cavar espaço em mim. Foi como jogar sementes numa terra que nunca tinha sido tocada. No começo tudo parecia árido, mas a repetição, quando vem com intenção, transforma qualquer deserto. E assim, as raízes começaram a se formar. Eu não via ainda os frutos, mas algo em mim já estava diferente. Eu já não reagia como antes. Eu já não acreditava tanto naquele velho eu. Essa escolha de olhar para dentro e nomear o velho programa foi o começo da minha libertação. Não precisei entender cada detalhe da minha história. Não precisei reviver traumas para curá-los. Bastou reconhecer que aquilo não era mais compatível com quem eu queria ser. E isso bastou. A consciência é como uma faísca. Se você a protege,
ela se transforma em fogo. E esse fogo começa a consumir as mentiras, os condicionamentos, os medos que nunca foram seus de verdade. Mas essa chama precisa ser alimentada todos os dias. Não com culpa, mas com presença, com verdade, com a decisão de não voltar atrás. E eu fiz essa escolha. Não foi heroísmo, foi necessidade. Eu precisava parar de sofrer. Eu precisava ver que havia algo além do que eu sentia. E esse além estava em mim. Hoje eu olho para trás e vejo que aquela simples frase, "Isso não sou eu, isso é um programa", se tornou meu ponto de virada. Porque ela me deu o poder de me separar da dor. Me deu a chance de não ser só o que a vida me ensinou. Me deu a liberdade de ser novo, de ser agora, de ser presença. E mesmo que às vezes eu ainda caia, essa frase me puxa de volta, como uma âncora invisível que me lembra que eu não sou o passado, que eu não sou o medo, que eu não sou o que foi. E é nesse espaço entre a lembrança antiga e a nova escolha que a transformação acontece. Um espaço silencioso, mas poderoso. Um espaço onde tudo pode ser refeito, mesmo quando tudo parece perdido. E nesse espaço, eu sigo voltando, sigo escolhendo, sigo me lembrando. Eu lembro exatamente da primeira vez em que me permiti imaginar algo diferente. Não era um sonho qualquer. Não era uma fantasia para fugir da realidade. Era uma imagem real, intensa, quase palpável, de quem eu poderia ser se deixasse para trás tudo o que me limitava. Eu não sabia explicar o porquê, mas sempre que mergulhava nessa visualização, meu corpo reagia. Meu coração batia mais rápido, minha respiração mudava, e até meu campo energético parecia se expandir. Era como se aquela versão de mim mesmo já existisse em algum lugar, esperando que eu a alcançasse. Não era uma projeção do ego, era a verdade que eu havia esquecido. Uma verdade vibracional, que não precisava de provas, só de aceitação. E quanto mais eu imaginava, mais ela ganhava força. Essa prática começou de forma tímida. Eu me sentava em silêncio e apenas fechava os olhos, tentando sustentar aquela imagem por alguns minutos. Às vezes, surgia a dúvida. Às vezes, a velha voz interna dizia que aquilo era impossível, que não era para mim. Mas eu insisti, não para convencer ninguém, mas porque algo dentro de mim já tinha dito sim. E esse sim era maior do que qualquer resistência. Aos poucos percebi que não era só minha mente que estava sendo tocada. Meu corpo inteiro reagia. Meus músculos relaxavam. Minhas emoções se organizavam. E havia uma paz que surgia quando eu sustentava aquela nova identidade, mesmo que fosse por instantes curtos. A paz de estar onde eu sempre pertenci, mesmo sem ter chegado ainda. Com o tempo, comecei a viver o dia com essa imagem como pano de fundo. Antes de dormir, ao acordar, ou mesmo nas pausas do cotidiano, eu voltava a ela. Era como visitar um lugar sagrado dentro de mim, onde tudo já estava pronto. Eu já era calmo, já era abundante, já era livre. E essa certeza não vinha de fora. Ela nascia da prática repetida. A imagem se tornava familiar, e o familiar se tornava real. Não precisei fazer força, apenas manter-me fiel à visão. E com isso, algo incrível começou a acontecer. A vida lá fora começou a refletir essa mudança interna. Circunstâncias diferentes surgiam. Pessoas novas apareciam. O tempo parecia trabalhar a meu favor. E eu sabia que não era coincidência. Era coerência. O universo sempre respondeu ao que eu vibrava. Mas por tanto tempo, eu só vibrava medo, escassez, ansiedade. Agora, com a nova imagem viva dentro de mim, o campo ao redor respondia de outra forma. Era como se portas invisíveis começassem a se abrir. E o mais surpreendente era que eu não sentia euforia. Eu sentia calma. Uma calma poderosa, que dizia que eu podia confiar. Confiar no invisível, no processo em mim. E confiar era uma escolha diária. Não se tratava de eliminar todos os pensamentos ruins, mas de colocar mais energia no que eu queria ser. Era como regar uma planta nova, sabendo que o antigo solo ainda carrega ervas daninhas. Mas a planta cresce, se eu continuar regando com intenção. Hoje, continuo voltando a essa imagem sempre que o mundo me distrai. Quando me sinto perdido, eu paro,
Respiro. E volto a visualizar aquela versão elevada de mim. Porque ela me lembra que eu sou mais do que estou vivendo agora. Me lembra que existe um eu possível, vibrando em outra frequência, e que eu posso alcançá-lo com presença, repetição e verdade. É assim que meu campo muda. É assim que o coração acelera. É assim que a realidade se molda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quanto mais eu sustento essa visão, mais eu entendo. O universo não está esperando que eu lute. Está esperando que eu vibre. E quando eu vibro, tudo responde. Havia um tempo em que eu vivia em busca de tudo o que me faltava. Era como se minha mente estivesse sempre procurando onde eu estava incompleto, o que ainda não havia conquistado, o que os outros tinham e eu não. Essa forma de pensar era automática. Eu não percebia o quanto ela drenava minha energia, o quanto me mantinha preso em um estado de carência. A falta criava mais falta. O foco no que estava ausente se transformava em uma lente que distorcia tudo o que eu já tinha. Até que um dia, num silêncio profundo, percebi o peso disso. E naquele instante, decidi virar o olhar, trocar a pergunta, o que está faltando, por o que já está aqui comigo. Essa decisão mudou o rumo da minha vibração. Comecei com pequenos gestos. Quando acordava, antes de levantar, colocava a atenção no simples fato de estar respirando. Sentia o colchão sob meu corpo, o calor das cobertas, a luz entrando pela janela. Era um treino, um retorno ao presente. E esse treino começou a criar pequenas rupturas no meu antigo padrão. Eu ainda tinha desejos, claro, mas já não olhava para eles com desespero. Comecei a ver o que já era real na minha vida, e isso me fortalecia. A energia de gratidão foi ocupando o espaço onde antes só havia cobrança. E quando essa energia crescia, tudo em mim se reorganizava. Pensamentos, emoções, percepções. Era como se o mundo se tornasse mais vivo, mais seguro, mais possível. O mais curioso é que, ao fazer isso, a realidade ao meu redor também começou a responder. Não porque eu estava pedindo coisas com mais força, mas porque eu estava vibrando diferente. As pessoas pareciam mais gentis. As ideias fluíam com mais leveza. Situações que pareciam emperradas começavam a se desenrolar. Eu entendi que o campo quântico não responde a palavras. Ele responde à vibração. E quando minha vibração passou a ser de plenitude, mesmo que parcial, o campo respondeu com mais plenitude. Era como se eu estivesse sintonizando outra estação, e essa nova estação trazia outros tipos de experiências. A mudança era sutil no início, mas com o tempo ficou evidente demais para ser ignorada. Havia dias em que minha mente ainda queria voltar ao padrão antigo. Queria comparar, reclamar, resistir. Mas agora eu tinha um antídoto: a presença. Quando eu voltava ao momento presente e olhava com atenção para o que já era real e bom, tudo se acalmava. Era como se eu me relembrasse de quem eu sou de verdade. Eu não sou a falta. Eu sou a consciência que escolhe onde colocar o foco. E quanto mais eu colocava o foco no que já existia, mais minha energia ganhava estabilidade. Era como ancorar-se numa rocha no meio de uma tempestade. A tempestade continuava, mas eu estava firme, porque meu centro não era mais a ausência, era a presença. Hoje isso se tornou parte de mim. Não preciso me forçar a agradecer nem fingir que está tudo bem. Eu simplesmente sei onde está minha fonte de poder. Ela não está no que virá amanhã, nem no que já foi ontem. Está aqui, agora, no que já vibra dentro de mim com verdade, no que já pulsa como real. E quando eu entro em contato com isso, tudo muda. As possibilidades se ampliam. O tempo desacelera. A intuição desperta. E eu volto a lembrar que nada falta de verdade. Apenas minha atenção havia se perdido. E agora que ela voltou, o campo sabe exatamente o que fazer com isso. Por muito tempo, eu esperava que algo extraordinário acontecesse para que minha vida mudasse, como se precisasse de um sinal do universo, de uma reviravolta, de um milagre. E quando não vinha, eu me frustrava, me sentia impotente, pequeno diante da imensidão das possibilidades que nunca se realizavam. Mas um dia, no meio de uma meditação silenciosa, eu percebi. Eu era o milagre. E não estava esperando por mágica. Estava apenas adiando a decisão. Aquela decisão que muda tudo.
Não porque altera o mundo lá fora, mas porque altera o que acontece aqui dentro. E foi ali, nesse instante simples, que eu vi o poder de um pensamento escolhido com consciência. Escolher um novo pensamento é como abrir uma porta onde antes só havia parede. No começo, pode parecer insignificante. A mente antiga tenta convencer de que nada mudou. Mas quando esse pensamento vem carregado de verdade, uma emoção que pulsa no corpo inteiro, ele começa a fazer coisas. Ele reorganiza circuitos, acende luzes, liberta caminhos. Eu me lembro da primeira vez que afirmei: eu sou livre para criar algo novo. Não falei como quem repete uma frase. Falei com presença, com intensidade, como se estivesse queimando o velho por dentro. E naquela noite, sonhei com possibilidades que nunca haviam aparecido antes. No dia seguinte, fiz escolhas diferentes. E esse foi o começo de tudo. O campo quântico não responde ao que você repete por obrigação. Ele responde ao que vibra com convicção. E convicção não é força, é coerência. Quando eu escolho um pensamento alinhado com o que quero sentir, e sustento isso por tempo suficiente, algo inevitavelmente acontece. Às vezes por dentro, às vezes por fora, mas sempre há movimento. Comecei a praticar isso em pequenas situações. Um momento de medo, um instante de dúvida, um desconforto inesperado. E toda vez que escolhia pensar diferente, mesmo que fosse por 30 segundos, a energia ao redor mudava. Era como se o mundo percebesse a minha decisão e reorganizasse a resposta a partir disso. Não era sobre repetir 100 vezes uma mesma frase. Era sobre estar inteiro naquela escolha. Respirar fundo, sentir, acreditar, mesmo que só um pouco. E depois, repetir. Não como uma técnica, mas como uma escolha viva. Passei a usar essa ferramenta todos os dias. Às vezes, antes de dormir. Outras vezes, ao acordar. E principalmente nos momentos de conflito interno. Pensar com presença. Pensar com intenção. Pensar como quem assume a autoria da própria realidade. Isso não é mágica. É alinhamento. É a junção entre emoção elevada, pensamento claro e decisão firme. E quando isso acontece, tudo ao redor começa a responder de outro jeito. Hoje eu entendo que cada pensamento é como uma semente. Se planto com descuido, nasce qualquer coisa. Mas se planto com atenção, regando com emoção verdadeira, aquela ideia se transforma em realidade. Uma realidade que vibra na mesma frequência da escolha que eu fiz. É assim que portas se abrem, que caminhos surgem, que encontros acontecem. Eu não preciso mais implorar por mudanças. Eu só preciso decidir com clareza, sentir com verdade e sustentar a vibração como quem já está onde deseja. Porque, na verdade, a realidade muda quando eu mudo o que eu sou por dentro. Teve um momento em que eu entendi que meus pensamentos não eram apenas ideias passando pela minha mente. Eles eram instruções, comandos claros que meu cérebro recebia como ordens. E como um sistema muito bem treinado, ele obedecia. Se eu pensava em escassez, meu corpo se preparava para sobreviver. Se eu pensava em amor, meu corpo relaxava, se abria, expandia. Eu comecei a observar isso com atenção. Pequenas mudanças de pensamento geravam mudanças visíveis na minha fisiologia. Batimentos cardíacos, respiração, postura, energia. E tudo isso partia de um simples movimento. Pensar com intenção. Pensar sabendo o que eu queria gerar. E não apenas reagir ao que estava acontecendo. Foi então que mergulhei nos estudos de neurociência. Queria entender o que estava acontecendo por trás da experiência. Descobri que, ao pensar com intenção e emoção elevada, meu cérebro ativava regiões completamente diferentes das que eu usava em piloto automático. As conexões mudavam. Os circuitos antigos começavam a se desmanchar e novas possibilidades apareciam. Era como se, ao escolher um pensamento intencional, eu estivesse literalmente moldando meu cérebro, criando novos caminhos, novas interpretações, novas formas de responder à vida. E isso era visível. Eu me tornava outra pessoa, com outro comportamento, outra energia, outra vibração. Passei a praticar isso com consistência. Criava pequenos rituais mentais. Antes de cada reunião,
Antes de dormir, ao acordar, pensava com foco, com presença, com intenção clara, e meu corpo respondia. Me sentia mais forte, mais leve, mais centrado. Às vezes bastava repetir uma única frase com emoção para todo o meu campo vibracional se reorganizar. Percebi que a intenção era como um feixe de luz no escuro. Onde eu colocava foco, surgia direção. E onde surgia direção, minha energia se alinhava. Comecei a confiar mais no invisível, no poder da mente aliada à emoção verdadeira. E isso me conduziu a lugares que eu jamais imaginei alcançar. Essa prática virou parte da minha vida. Pensar com intenção se tornou o primeiro passo de qualquer transformação. Porque se eu pensava com medo, eu agia com medo. Se eu pensava com gratidão, eu vivia com gratidão. E foi assim que comecei a mudar minha realidade. Uma escolha por vez. Um pensamento intencional por vez. E isso me mostrou que o cérebro é moldável, que o corpo é obediente e que a energia ao redor responde ao que eu estou sustentando por dentro. Foi libertador perceber que eu não precisava mudar o mundo. Só precisava mudar o comando que eu estava dando à minha própria mente e deixar que o resto se alinhasse naturalmente. Hoje eu honro cada pensamento que escolho cultivar, porque sei que eles não desaparecem no ar. Eles se tornam matéria, realidade, caminhos, pessoas, experiências. E tudo começa no mesmo lugar, na minha decisão de pensar com presença, com intenção, com verdade. Cada vez que faço isso, sinto meu campo se expandir. Sinto a vida respondendo de uma forma diferente. E compreendo cada vez mais que eu sou o criador do meu próprio estado de ser. Não importa o que esteja acontecendo fora. O que eu comando dentro é o que define tudo. E esse é o verdadeiro poder de pensar com intenção. Foi estranho no começo. A ideia de parar no meio do caos e apenas respirar parecia pequena demais. Ingênua até. Mas com o tempo percebi que era ali, naquele simples gesto, que a transformação começava. Quando eu interrompia o fluxo automático de pensamentos, criava espaço. E onde há espaço, há escolha. Percebi que não era refém da minha mente. Eu podia escolher, parar, respirar, pensar diferente. Mesmo quando o mundo lá fora exigia pressa, barulho e reatividade, eu podia desacelerar por dentro. Isso me devolvia o comando. Eu saía do piloto automático e voltava a mim. Voltava à presença. E era dali que tudo mudava. O segredo estava no que eu escolhia pensar quando parava. Não era apenas silenciar, era preencher. Escolher um pensamento que me elevava. Algo que me lembrasse quem eu sou, o que eu posso ser, o que eu mereço viver. Frases simples como "eu estou em paz", "tudo está se alinhando" ou "eu sou luz" começaram a ganhar poder. Não porque tinham mágica nas palavras, mas porque eu acreditava nelas. Eu sentia elas, repetia com emoção, e ao fazer isso, algo dentro de mim respondia, como se uma nova frequência começasse a tocar, uma frequência que não vinha do medo, nem da escassez, mas da verdade. Comecei a observar como meu corpo reagia. A tensão diminuía, o olhar suavizava, a respiração se tornava mais profunda. Era como se o sistema inteiro estivesse sendo reconfigurado. Eu percebia com clareza que pensar diferente gerava um corpo diferente. E isso não era teoria, era prática, experiência, sentimento vivo. Quanto mais eu repetia esse processo, mais rápido conseguia acessar essa nova frequência. Era como um atalho que eu criava dentro de mim. E com o tempo, esse atalho se tornava o caminho principal. Parar, respirar, escolher. Esse era o meu novo ritual de poder. A beleza disso é que não precisava de nada externo, nenhum lugar especial, nenhuma música, vela ou ferramenta. Só eu, minha escolha, meu foco, minha intenção. Isso me mostrou que o poder sempre esteve comigo. Mesmo nos dias mais desafiadores, quando parecia impossível encontrar algo positivo, eu conseguia. Nem que fosse um pensamento de gratidão, ou de rendição, ou de confiança silenciosa. Esses pensamentos eram sementes. Eu os plantava no escuro, e sem perceber, eles começavam a florescer. Dentro, fora, em tudo. A vida mudava, porque eu mudava a forma como a interpretava. Hoje, essa prática é meu ponto de partida. Antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra,
Eu paro, respiro e escolho. Isso não me faz perfeito, mas me faz consciente. E essa consciência me mantém conectado com quem eu escolhi ser. Mesmo quando escorrego, volto mais rápido, porque tenho um lugar para voltar, um centro, um eixo. E tudo isso começou com uma escolha simples, uma pausa, um pensamento, uma intenção. E isso por si só é a reprogramação mais poderosa que eu conheço, porque ela começa em mim e se reflete em tudo que toco. Hoje eu compreendo. Um pensamento consciente é como uma semente que carrega o destino inteiro dentro dela. Se eu planto um pensamento elevado agora, estou desenhando o que vou colher amanhã. A realidade não começa fora. Começa aqui, nesse instante, com a forma como eu escolho pensar. E não é sobre pensar positivo à força, é sobre pensar com verdade, sentir com presença, vibrar com intenção e deixar que minha energia fale por mim, antes mesmo das palavras. Cada vez que eu faço isso, meu corpo reage diferente. Minha respiração se expande, meu coração relaxa, a intuição acorda, as respostas vêm. E o mais curioso é que o mundo ao meu redor começa a responder também. As coisas fluem, as pessoas mudam, as oportunidades aparecem. Tudo começa com 1 minuto de consciência. 1 minuto que pode redefinir todo o meu campo, toda a minha vibração, toda a minha vida. Por isso eu decido me lembrar disso todos os dias. Parar, respirar e pensar com o coração. Porque não importa o caos lá fora. Eu sei que dentro de mim existe um ponto de paz, um espaço de criação, um campo onde tudo é possível. E esse campo responde à minha energia, às minhas escolhas internas, à minha presença. Será que você também tem feito pausas conscientes ao longo do dia? Será que tem escolhido pensamentos que elevam ou que te prendem ao que já passou? E se você parasse agora, exatamente agora, e pensasse algo diferente, o que você escolheria sentir? Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso me ajuda a continuar compartilhando mensagens que despertam, curam e transformam. A energia já começou a mudar, e é só o começo.